Oi, gente linda! Tudo bem com vocês, meus queridos? Estamos aqui mais uma vez hoje para falar um pouquinho mais sobre o Apocalipse, amém? Para que o Senhor possa nos desvendar um pouquinho mais do véu daquilo que está por vir, ok? Eu falei que ia dar essa aula e a gente conseguiu quase 250 compartilhamentos daquele vídeo. Eu quero agradecer a todos aqueles que colaboraram, de forma que hoje nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Entretanto, queridos, eu decidi dividir essa aula em duas. Para quê? Para que ela não se tornasse muito comprida e chata, entendes? Monótona. De forma que vamos aproveitar, a gente divide, fala com mais calma, porque temos muita coisa para falar, à parte do tema central, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Beleza, gente linda? Amém? Você que tem prazer em conhecer o Apocalipse, você que tem desejo de conhecer o Apocalipse, eu quero dizer que você é bem-aventurado. Amém? A palavra de Deus, ela tem bênçãos específicas para todos aqueles que leem e guardam as palavras deste livro. Amém? Porque elas nos trazem a revelação das coisas que estão por vir, certo? Então, antes de mais nada, eu quero que você entenda uma coisa. O Apocalipse, ele não é um livro de destruição, ele não é um livro que fala sobre o tema central do livro, não é o anticristo, não é a falsa testemunha, não é as fomes, as guerras, as destruições. O tema principal do livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, ok? Entenda uma coisa, o livro de Apocalipse ele está dividido em 3 partes, certo? João está ali, ele foi exilado para a ilha de Patmos, que fica ali no meio do mar Egeu, e ele tem a revelação de Jesus. Apocalipse, do grego, que significa apocalipsis, o significado, a transliteração é apocalipsis, mas a tradução é revelação. Esta palavra grega ela é formada por 2 termos, que é apo, que significa tirado de, e kalumna, que significa véu. Então, Apocalipse é o retirar do véu, certo? Por isso é que no capítulo 1, versículo 1, este livro começa com revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque é o significado do livro. Aqui nós estamos tendo a revelação quem é Jesus. Quando você lê os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem a revelação de Jesus homem. Mas quando você lê o livro de Apocalipse, então aí é retirado o véu e você tem a revelação de Cristo Deus, do Jesus, Deus que se fez homem, que encarnou, que viveu entre nós, que morreu por nós na cruz do Calvário, que nos restituiu a filiação e a paternidade e voltou a fazer de nós filhos de Deus. Então, o livro do Apocalipse, o tema central é esse. Agora entenda, o Apocalipse ele é um livro que ele é tanto histórico quanto profético, certo? Mas, concretamente, ele é 30% histórico e 70% profético. E como é que este livro está dividido? A divisão do livro do Apocalipse está em Apocalipse 1,19, não é? Que fala assim, escreve, não é? Jesus fala para João, escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, as que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, até o capítulo 3 é a parte histórica do livro de Apocalipse, certo? Em que Jesus ele se dirige às 7 igrejas, não é? E, portanto, fala claramente do período da igreja. Não é? Os teólogos, os exegetas, eles dizem que cada uma dessas igrejas, cada uma dessas 7 igrejas, representa claramente um período da história da igreja até hoje. Então, neste momento, nós estamos vivendo qual momento dessa história? Nós estamos vivendo o último momento. Nós estamos vivendo um período que engloba tanto a igreja fiel, que representa a igreja de Filadélfia, quanto a igreja infiel, que representa a igreja de Laodiceia, não é? Nós nos lembramos da parábola das 10 virgens que Jesus deu. 5 eram loucas, 5 eram prudentes, então essas 10 virgens representavam a igreja fiel e a igreja infiel, que é o tempo que nós hoje estamos vivendo. Um tempo em que nem todo mundo que está na igreja faz parte da igreja fiel, não é? Então, quando chega
não é? Quando nós lemos do versículo 1 ao versículo 3 e nós entramos agora no capítulo 4, quando nós vamos do capítulo 1 ao capítulo 3 e nós entramos no capítulo 4 do Apocalipse, nós vemos aqui uma mudança no versículo 1, não é? Existe aqui uma clara marcação em que é dito assim, depois destas coisas, você pode ler, depois destas coisas, aqui o termo, depois destas coisas, o termo grego é metatauta, que significa uma clara mudança, significa claramente a manifestação de algo novo, a manifestação de algo diferente, ou seja, houve um tempo que fechou e um novo tempo que começou, não é? E o que é que se passa? Diz que João olha e ele vê uma porta aberta no céu e alguém que se volta para ele e diz, sobe aqui. E você repara, Jesus, ele já tinha falado sobre esta porta, ele já tinha dado exemplos desta porta. Quando ele falou às 10 virgens, não é? Nós vemos em Mateus 25:10, que fala assim no final, fala, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Não é? Vemos também em Marcos 13:29, que fala assim, assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que já está perto às portas. Então, Jesus, ele já tinha falado sobre esta porta. E no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, João aparece na sala do trono e está falando do tempo da igreja glorificada, em que a igreja está vivendo as bodas do Cordeiro, onde estão os 24 anciãos que representam uma nova classe no céu, não é? Que eu acredito que sejam os seres humanos arrebatados, acredito que seja a igreja arrebatada, não é? 24, porque acredita-se que sejam os 12 discípulos de Jesus, não é? Mateus 19:28 fala assim, em verdade vos digo, Jesus fala, não é? Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, não é? E os outros 12 acreditam-se que sejam representantes dessas mesmas tribos de Israel, não é? Então, João, o que acontece ali no capítulo 5? João vê um livro com 7 selos, é um dos muitos livros que existe nos céus, e diz que João chora porque ninguém é encontrado digno de abrir o livro, não é? Agora, leia comigo, Apocalipse 5, vamos ler do 4 ao 12, leia comigo. Assim, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Até arrepia ler isto, irmãos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres. Aqui os chifres representam a autoridade, ou seja, o 7 ele representa o número pleno. Então quando diz que tem 7 chifres, os chifres representam a autoridade, então significa que este cordeiro que é Jesus, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, certo? E 7 olhos, ou seja, ele tem toda a visão, todo o discernimento, todo o entendimento, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Meu querido, você é um rei e um sacerdote estabelecido por Jesus Cristo, porque todos os filhos de Deus são reis e são sacerdotes do Altíssimo. Nós vamos governar com Cristo, nós vamos exercer sacerdócio diante de Deus através de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. Glória a Deus! E eles reinarão sobre a terra. E olhei
e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você vê que a partir do capítulo 6, temos o início da grande tribulação. Aqui começa a última semana das 70 semanas de Daniel, não é? Eu lembro que o livro de Daniel, ele é o Apocalipse dos judeus, e ele fala das 70 semanas de Daniel, que é o período da tribulação que vem para o povo judeu. E que dessas 70 semanas completaram-se 69 semanas, que são semanas de anos e não semanas de dias. Então falta uma semana, que representam 7 anos. Então, quando no capítulo 6 se inicia a abertura dos 7 selos, está falando do início da grande tribulação. Amém? E para a glória de Jesus Cristo e do nosso Deus e Pai, nós que somos Igreja Fiel, já não vamos estar aqui. A partir daqui, a partir deste momento do capítulo 6, o entendimento do livro do Apocalipse é totalmente profético, é totalmente escatológico. Amém, queridos? Então, o que é que nós vemos? Na abertura do primeiro selo, nós vemos o liberar do cavaleiro do cavalo branco, não é? Apocalipse 6, no versículo 1 e 2, diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, repare, nós temos a mesma sequência da abertura dos selos e do liberar dos cavaleiros, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que está também em Mateus 24, que é o sermão escatológico de Jesus. Mateus 24, 5 fala assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Em Marcos 13, 22 fala, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até aos escolhidos. Jesus está falando de quem aqui? Jesus está falando do anticristo. Este cavaleiro, não é? O primeiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco, embora ele esteja trajado de branco, ele não é o Cristo, ele é o anticristo, certo? E repare, aqui o termo anti, ele significa não apenas contra, mas significa também no lugar de, ok? Depois Jesus fala quê? Depois Jesus fala sobre guerras, em Mateus 24, 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O que é que representa aqui estas guerras? Representa o cavalo vermelho. Depois ele fala de fome, Mateus 24, 7. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Não é? Nós acabamos de passar por uma dessas pestes, o coronavírus, é algo que está presente, não é? E depois ele fala de quê? Depois ele fala de mortes. E o cavalo verde, ele fala sobre morte, não é? Na Bíblia diz que o cavalo é amarelo, mas na realidade o cavalo é verde, não é? Quando nós chegamos lá para falar sobre ele, vocês vão entender porque é que na palavra aparece cavalo amarelo, mas na realidade é o cavalo verde. E este entendimento é importante por causa do discernimento do que é que significa este cavalo verde, ok? Então, este primeiro cavaleiro, ele representa quem? Está claro, está na cara. Este cavaleiro do cavalo branco, ele representa o anticristo. E você repara, em Apocalipse fala sobre 2 cavaleiros do cavalo branco. Aqui em Apocalipse 6 e depois em Apocalipse 19, no versículo 11, que diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
Então, existe uma grande diferença entre estes dois cavaleiros, não é? Como eu falei, os dois trajam branco, mas há uma grande diferença. A única coisa que estes dois cavaleiros têm em comum é que ambos são brancos, só que um representa o anticristo e outro representa o Cristo. Porque é que o anticristo também está trajado de branco? Porque é que ele também está vestido de branco? Porque é que ele também está montando um cavalo branco? Porque o branco significa paz. E o discurso do anticristo, ele ronda todo a paz. Porque em momentos de guerra, o que é que as pessoas precisam? De paz. Em momentos de confusão, de escassez, de problemáticas, de situações controversas, de circunstâncias contrárias, o que é que as pessoas precisam de ouvir? Qual é o discurso que compra qualquer pessoa? É o discurso de paz. Então o anticristo, ele vai vir com um discurso de paz. Não é? Vai ser um momento de crise económica, vai ser um momento de crise mundial, vai ser um momento de crise nas nações, onde vai haver guerras, onde vai haver fomes, onde vai haver escassez, onde tudo vai estar de cabeça para o ar, porque ninguém tem a resposta para a crise mundial que se aproxima, e o anticristo, ele vem com o quê? Ele vem com as respostas, ele vem com o discurso de paz. E nós vemos que ele vem com acordos de paz, certo? Mas Paulo, ele nos adverte nas suas cartas escatológicas. As cartas de Paulo, elas estão divididas nas cartas escatológicas, nas cartas soteriológicas, nas cartas pastorais, nas cartas da prisão. E tem mais uma, que eu agora não me lembro. Mas estas de Tessalonicenses são as cartas escatológicas. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, fala, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O período chamado princípio das dores, que eu acredito que é um período que nós já estamos vivendo, e eu acredito que a Terra já está vivendo o princípio das dores, que fala lá em Marcos capítulo 13, versículo 8, em que Jesus diz, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são o princípio das dores, não é? Jesus deixa claro, é uma analogia perfeita com uma mulher que está grávida e entra em trabalho de parto. O princípio das dores, ele é suportável, ele é difícil, mas ele é suportável. O difícil é quando as dores se tornam mais intensas e quando as contrações se tornam mais curtas, não é? E hoje nós estamos vivendo claramente o princípio das dores, não é? Nós sabemos que tudo isto está preparando um panorama global para que o anticristo se manifeste e seja aceito. Ok? Porque é um período que vai trazer pestes, é um período que vai trazer guerras, é um período que vai trazer vírus, só que a palavra de Deus diz que não é o fim, né? Este é um período que propositadamente vai provocar um caos no mundo, não é? E o que é que vai acontecer? As nações mais influentes e poderosas, elas vão se juntar para tentar administrar a crise, não é? E o que é que elas vão fazer? Elas vão escolher alguém para liderar e para trazer soluções. Quem é que vai ser essa pessoa? Quem é que você acha que vai ser? Vai ser o anticristo. E o discurso dele vai ser um discurso de paz. Okay? Por isso é que ele vem vestido de branco. Agora repare, em João capítulo 5, versículo 43, diz assim, Jesus fala assim, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Sabe o que é que Jesus estava dizendo aqui? Jesus está deixando claro que todo aquele que não o aceitar como Messias vai aceitar o anticristo. É muito sério, queridos. Nós precisamos de criar em nós o sentido de urgência do tempo que estamos vivendo, porque nós precisamos de abrir os nossos olhos e precisamos de abrir os olhos daqueles que estão à nossa volta. Eles precisam de entender a realidade que estamos vivendo e que não vai ficar melhor. Não vai. Nós precisamos de receber Jesus. Amém, queridos? Como Senhor e Salvador das nossas vidas e de caminhar na nossa fé,
na nossa convicção de que Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Amém? Então, a realidade é que nós já estamos vendo acordos de paz sendo feitos. Ainda agora se fez um acordo de paz histórico, é o Acordo de Abraão, que foi feito com os Emirados Árabes e com o Bahrein, não é? Nós sabemos que muitas outras nações muçulmanas virão se associar a esse tratado de paz, a esse acordo de paz, ok? E este acordo de paz é um princípio para algo, mas ele ainda não é o acordo de paz que fala em Daniel 9. Okay? As coisas estão sendo montadas, estão sendo preparadas para que se manifeste no cenário mundial, o Anticristo se manifeste no cenário mundial e ele traga as respostas, não é? E nós sabemos que ele vem com o espírito do Anticristo, que é o espírito do engano, não é? Que Jesus deixa claro que vai estar presente no fim dos tempos. Amém? Então, como é que nós sabemos ao certo que este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 não é o Cristo? Não é? Em primeiro lugar, nós sabemos que quem está abrindo o livro e desatando os seus selos é Cristo, é Jesus, é o Cordeiro de Deus. Então, Jesus não pode estar desatando os selos e se livrando a Ele mesmo, não é? Então, não faz sentido que Jesus seja este cavaleiro. Não é? Tem muita gente que acredita, e eu respeito, tudo bem, mas eu acredito que não tem fundamento acreditar que este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 é o Cristo, não é? Ele é, na realidade, o Anticristo, não é? Depois nós vemos o quê? Nós vemos quem é que vem na companhia deste cavaleiro, não é? Do cavalo branco, que é alguém que representa fome, destruição e morte. Não é? Ou morte, fome e destruição, não é? E Jesus não anda acompanhado com esse tipo de companhias, ok? Aqui nós vemos diferenças claras entre este cavaleiro e o cavaleiro de Apocalipse 19:11, que é realmente o Cristo, não é? Apesar dos dois estarem vestidos de branco e poder gerar alguma confusão, nós vemos que o cavaleiro de Apocalipse 6, ele está vestido de branco, só que o cavaleiro de Apocalipse 19, ele está vestido de branco, mas ele tem as suas vestes salpicadas de sangue, o sangue que nos redimiu, a prova que mostra que a obra que trouxe verdadeira paz ao mundo está em Jesus Cristo, porque Jesus fez paz entre o homem e Deus, é a verdadeira paz. Então, a prova de que o Cristo é este cavaleiro de Apocalipse 19, que não são o mesmo, é que até as suas vestes são brancas, mas são diferentes. Jesus, ele está salpicado com o seu sangue, não é? Porque todos que olham para ele veem a obra que ele fez pela humanidade, de resgate, de justiça, de salvação, de vingança, porque Jesus nos vingou quando nós fomos enganados lá no Éden e a nossa identidade, a nossa paternidade nos foi roubada, a nossa eternidade nos foi roubada. Amém? Glória a Deus por Jesus Cristo. As suas vestes estão salpicadas de sangue e nós temos que nos lembrar a cada dia que foi Jesus quem nos redimiu. A obra da salvação não tem nada a ver connosco. A obra da redenção não tem nada a ver com aquilo que nós fizemos, tem a ver com aquilo com que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Amém? O cavaleiro de Apocalipse 6, ele tem um arco, não tem flecha, não é? A palavra de Deus diz que ele tem um arco nas suas mãos. Jesus, o que é que ele tem? Ele tem uma espada, só que não está nas suas mãos, está na sua boca, porque a palavra de Deus diz que Jesus é a palavra de Deus. Amém? O cavaleiro de Apocalipse 6, ele tem uma coroa e ele sai para vencer. Jesus tem vários diademas, que é uma outra palavra grega para coroa. Amém? Porque Jesus, ele não sai para vencer uma batalha. Jesus é eternamente vencedor em todas as guerras e em todas as batalhas, inclusive as suas guerras e as suas batalhas. Jesus já as venceu. Amém? E através do Senhor Jesus Cristo, você pode vencer tudo aquilo que você esteja passando, de dificuldade, de dor, de problema. Amém? Você pode vencer. E no final, a palavra de Deus diz que Jesus te vai dar uma coroa. Ele vai nos dar também uma coroa. Porquê? Porque nós vamos reinar com Cristo. Porque Ele é o Rei dos Reis, que somos nós. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, o cavaleiro do cavalo branco
é indiscutivelmente o anticristo, e aqueles que não crerem no verdadeiro Cristo vão crer no anticristo, porque ele vem com uma astúcia muito enganosa. Pense comigo, querido, a palavra de Deus diz que ele trouxe consigo uma terça parte do céu. Não é? Nós vivemos num mundo decaído, mas os anjos não viviam num mundo como o nosso. Viviam num lugar perfeito, onde não havia corrupção, onde não havia engano, onde não havia pecado, onde não havia nada. E mesmo assim, eles conseguiram ser enganados, porque a astúcia do diabo é muito grande, e a própria palavra de Deus fala assim: se fora possível, até aos escolhidos, ele enganaria. Amém? Então, ele vai vir e ele vai estabelecer um acordo de paz de 7 anos, onde vai ser unificado um governo mundial, onde vai ser unificada uma economia mundial, onde vai ser unificada uma religião universal, ok? E essa unidade, ela vai trazer uma aparente paz ao mundo. Quem olhar vai ficar fascinado, porque você julga que o diabo, quando se manifesta, ele se manifesta com corninhos e com cascos? Não, querido. O diabo consegue ser muito galanteador. O diabo ele consegue ser conquistador. O diabo consegue oferecer coisas muito boas. E ele vai vir com um discurso, com um gênio intelectual. Ele vai vir com um gênio económico, com um gênio religioso. Quem olhar para ele vai se encantar, porque ele só vai manifestar o bom. Ele só vai manifestar coisas maravilhosas, uma inteligência tremenda para resolver problemas no mundo, uma inteligência tremenda para resolver problemas económicos. Pensa, como é que ele vai enganar? Manifestando quem ele é? Não. Pense nisso. Ele vai vir vestido de branco, com as respostas, e todo mundo vai olhar para ele e vai se admirar e vai adorá-lo. Entendes? Então nós precisamos de estar atentos, não é? Porque durante este acordo, não é, de 7 anos, ele vai trazer paz, só que não vai ser durante 7 anos, vai ser durante 42 meses, 3 anos e meio, porque a palavra de Deus fala que ao final de 42 meses, a paz vai ser quebrada, o acordo vai ser rasgado, vai ser quebrado, porque ele vai entrar no templo reconstruído por Israel, ali no Monte Moriá, no lugar onde se acredita hoje, onde os arqueólogos judeus acreditam que realmente foi construído o templo original e que foi destruído, e esse templo vai ser reconstruído por Israel. E ele, ao final de 42 meses, ele vai entrar no templo dizendo o quê? Dizendo que ele é Deus. E o anticristo, nesse momento, ele vai mostrar as suas verdadeiras cores ao mundo e ao povo judeu. E as coisas vão ficar realmente feias, ok? A abertura do segundo selo, ela vai liberar o cavaleiro vermelho. Leia comigo em Apocalipse, capítulo 6, versículo 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Então entenda, este cavaleiro, ele vai liberar guerras. Ok, nós sabemos que guerras já existem desde sempre, houve guerras terríveis que já aconteceram no mundo, só que entenda, nada comparado àquilo que está por vir. O que vemos é que a tecnologia bélica que foi usada em todas as guerras anteriores, a tecnologia bélica que foi desenvolvida de uma forma desenfreada, foi uma preparação para algo maior que está por vir, não é? E houve um desenvolvimento tão grande dessa tecnologia militar, ao ponto de as armas nucleares deixarem de ser problema. Uma arma nuclear, meu querido, hoje é parte do problema, não é? Você vê, por exemplo, a história, ela mostra-nos e ensina-nos como a tecnologia militar, como a tecnologia bélica se desenvolveu ao ponto de se tornar tão eficiente. Matar é super eficiente hoje em dia por causa de tudo isso, não é? Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial foram introduzidas armas químicas,
Foi liberado o gás sarin. Pesquise no YouTube o que é o gás sarin. É um gás terrível que provoca uma morte terrível e agonizante. Não é? Então as armas químicas foram introduzidas na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, pela primeira vez, se usaram tanques de guerra. Na Primeira Guerra Mundial, pela primeira vez, os aviões foram usados para bombardear o terreno inimigo a partir do céu. Depois, o que é que veio? Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Você faz ideia de quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Entre 70 a 85 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Só de judeus foram 6 milhões de judeus. E nesta bomba, sabe o que é que nesta Segunda Guerra Mundial, sabe o que é que foi apresentado ao mundo? A bomba atômica, que foi um choque quando ali em Hiroshima e Nagasaki, no Império do Japão, foi lançada uma bomba atômica que destruiu completamente Hiroshima e Nagasaki. O poder destrutivo tinha chegado a níveis que nunca tinham sido pensados. E ao final da Segunda Guerra Mundial, 3% da população mundial morreu, perto de 100 milhões de pessoas. Então você entende com isto tudo, querido, que o poder bélico e militar, ele tem sido trabalhado e tem sido desenvolvido, e todas as guerras têm sido travadas, têm sido para testar tecnologias que estão sendo cada vez mais aperfeiçoadas para que matar se torne fácil, eficaz e eficiente. Okay? E tudo isso vai ser revelado quando o cavaleiro do cavalo vermelho for liberado. Não é? Tudo aquilo que aconteceu para trás, quando o segundo selo for desatado, vai parecer brincadeira, meu querido. E eu não estou dizendo isto para querer parecer apocalíptico, mas é porque é a realidade, porque eu quero que você desperte para a realidade daquilo que está por vir, querido. Porque para a igreja fiel os tempos vão ser maravilhosos, mas para quem ficar vão ser tempos terríveis, entende? As armas, elas serão muito mais terríveis do que alguma vez se imaginou. O mundo nunca viu algo assim. Este, meu querido, é o momento de nós nos firmarmos em Cristo. Este é o momento de nós selarmos. Tem muita gente que crê em Deus, mas não vive para Deus. Tem muita gente que crê em Deus, mas nunca entregou a sua vida para Deus. Tem muita gente que crê em Deus, mas está afastada da igreja. Está ofendida com isto, com aquilo. Meu querido, não vivemos tempos para isso. Nós vivemos tempo para ultrapassarmos todas as nossas diferenças, todas as nossas ideias próprias e nos firmarmos em Cristo, porque a única coisa que nos pode garantir que nós não vamos viver este tempo é a nossa salvação em Cristo Jesus, é o arrebatamento que vai nos tirar daqui no momento certo em que tudo irá se virar de cabeça para o ar. Entende? Apocalipse 5, do versículo 8 ao 10, diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Está falando da igreja, querido, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Você foi comprado para Jesus, você foi comprado por Jesus. O preço da sua vida foi muito grande, foi sangue derramado na cruz, foi muito sofrimento. Jesus morreu crucificado, uma morte agonizante que nem os judeus praticavam, eram os romanos que a praticavam. Uma morte agonizante para que você tivesse vida e abundância, para que você tivesse a vida eterna em Cristo Jesus. Meu querido, não despreze isso. Não despreze isso. Venha para a igreja. Faça a sua confissão de fé e receba Jesus como seu Senhor e Salvador e comece a viver para Ele, porque a prova de que uma pessoa realmente se converteu é de que ela vive para Jesus, não vive mais para Ele. Entende, querido? E não pense que viver para Jesus é renunciar de tudo de bom que tem no mundo. Não! O mundo e a sua plenitude nos pertencem, porque nós somos os filhos. Então tudo que é de bom desta terra pertence a nós.
pertence aos filhos. Só quando você se entregar completamente a Cristo é que você vai começar a viver uma vida plena de alegria, de paz, de provisão, de prosperidade, de livramentos, porque você está entregando a sua vida a Cristo, entende? E você vai poder dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, que o Senhor pensou em tudo e Ele nos poupou de um tempo terrível, como os 7 anos da grande tribulação. Glória a Deus. Se você é filho de Deus, está firme no Senhor, dê um glória a Deus bem alto. E quando terminar essa aula, saia falando de Jesus aos outros, saia convertendo todos aqueles que você conhece e que ainda não estão firmes em Cristo, para que eles também não passem por essa grande tribulação, mas estejam conosco no céu, celebrando as bodas do Cordeiro. Amém? Então, continuando aqui, estou terminando. Eu quero falar agora um pouquinho para você sobre a tecnologia militar, toda esta tecnologia bélica que tem sido desenvolvida e que está sendo apresentada ao mundo, porque muitas vezes nós pensamos que muitas coisas são ficção, mas não é, querido. Tem muita coisa que você vê nos filmes que não são ficção. De onde é que você acha que vieram as ideias? Não é? Você repara que à medida que os filmes vão sendo lançados e que os tempos vão avançando, aquilo que está nos filmes aparece em nossas casas? Por que é que aparece depois? Porque primeiro é desenvolvido para o exército, primeiro é desenvolvido para ser usado militarmente, depois é que é dada uma nova aplicação para a comunidade da sociedade, entende? Só que tudo primeiramente é usado lá. Então tem muita coisa que você vê nos filmes e que você nem se dá conta, mas já existe na realidade. Entende? Armas avançadíssimas que tornam matar fácil e eficiente. E tudo aquilo que você vê nos filmes, querido, creia, muita coisa já existe. Muita coisa já foi desenvolvida. Foi uma ideia que foi aplicada à ficção, mas que já existe. O mundo não conhece e pensa que é ficção, mas já existe. Eu quero dizer, por exemplo, já existem super soldados. É? Homens alterados geneticamente para serem mais fortes, mais rápidos e mais letais. E nós olhamos isso no filme e nós pensamos que é ficção e que isso não existe. Só que essa tecnologia já está sendo desenvolvida há muito tempo, querido, não é de agora. Super soldados, exoesqueletos. Você já ouviu falar em exoesqueletos? Já existe isso, querido. Não é ficção, já existem. São armaduras extremamente avançadas que o homem coloca e que os torna mais eficientes a matar, lhes dá mais força, lhes dá mais capacidade, os ajuda ali em guerra a superarem feridas, a superarem ferimentos. Eu sei que isto é uma loucura e parece ficção, mas já existe. Quer ver uma outra tecnologia que já existe? A tecnologia stealth, que significa invisibilidade, não é? Já existe, nós sabemos que hoje existem aviões supersónicos que eles conseguem ficar invisíveis ao radar. Então, essa tecnologia já existe, querido. Okay? Outra, bombas de destruição em massa. Não é? Por exemplo, a bomba, olha só, a bomba que foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, ela tinha 20 toneladas de TNT, que é a dinamite, não é? E olha só, a bomba de hidrogênio, nós sabemos que ela tem a potência de 20 milhões de toneladas de TNT, ou seja, 20 milhões de vezes maior poder de destruição. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar se uma bomba atômica com 20 mil toneladas de TNT consegue causar os danos que causou ali no Japão? Você imagina que é lançar uma bomba com 20 milhões de TNT, os estragos que isso não causa, não é? As armas químicas que têm sido aperfeiçoadas e desenvolvidas, não é? E dentro das armas químicas nós temos diferentes tipos de químicos que provocam mortes diferentes, todas elas terríveis, super sofridas, não é? Que estão sendo desenvolvidas para destruição em massa, não é? Armas químicas neurotóxicas, por exemplo, como o gás de sarin, tem as armas químicas sufocantes, tem as armas químicas vesicantes que agem essencialmente ao nível dos olhos e da pele, não é? Tem as armas químicas de agentes sanguíneos e tem também as toxinas, não é?
tudo isso que é para funcionar a nível genético do homem, toda a parte química, e que traz não apenas morte, mas uma morte sofrida, uma morte extenuante. Não é apenas matar, é fazer sofrer, entende? Você consegue imaginar, quando tudo isto estiver sendo usado, o flagelo que vai causar ao mundo, meu querido? Meu Deus do céu! Nós temos também uma outra tecnologia que tem sido desenvolvida, que são os drones, né? Os robôs. Hoje, usar um drone para matar é super fácil. Parece estar jogando um jogo de computador, a pessoa está ali sentada e o drone vai lá com as armas e mata a pessoa estrategicamente que quer matar, ou o grupo de pessoas estrategicamente que quer matar. Depois a pessoa só carrega no botão e vai jantar. E matou. Não é? Destruiu vidas. Fácil. Não é? E não vai ser possível, porque uma geração que está tão acostumada a matar nos jogos das Playstations e das Xbox, não é fácil sentar-se num monitor e matar. A pessoa muitas vezes nem distingue a realidade da ficção, mas é uma realidade muito grande. Não é? A tecnologia tem vindo a se tornar cada vez mais pequena, ao ponto de hoje haver nanotecnologia. Não é? Você sabe o que é nanotecnologia? É tecnologia que cabe dentro das células. Agora, nós não conseguimos ver a olho nu uma célula sem a ajuda de microscópios. A gente não consegue ver. Agora imagina uma tecnologia que é tão pequena que ela consegue ser inserida dentro de uma célula. Não é? Depois tem também as bombas de nêutrons, que vai além da bomba radioativa, que é uma bomba termonuclear. Não é? Que o que é que ela faz? Ela ataca as proteínas do corpo, de todos os seres vivos que estão perto. Agora repara, enquanto que as outras bombas, não é? A bomba original, ela era desenvolvida para que onde ela explodisse, ela destruísse tudo. Esta bomba, onde ela impacta, ela destrói, só que depois ela atinge, não é? O nível de destruição, ela vai num raio onde todo ser vivo morre. Não é apenas no lugar onde ela atingiu. Não é? A morte, ela se espalha porque é uma bomba termonuclear, é uma bomba que vai destruindo tudo aquilo que é ser vivo, seja animal, vegetal ou humano. Não é? Ela não apenas vai destruir o local onde atinge, mas vai destruindo tudo aquilo que é ser vivo num raio já pré-estabelecido, não é? Que deve ser grande. Não é? Então, as pessoas vão ficar, inclusive, sem lugar onde se esconder, não é? Porque se não morrerem pela explosão, depois morrem pela consequência, porque o objetivo é esse mesmo desta tecnologia de bomba de nêutrons, ok? Outra tecnologia que existe é o EMP, pulso eletromagnético. Electromagnetic Pulse. Okay. Pulso eletromagnético. O que é isto? Isto é uma bomba antitecnologia. Isto é uma bomba que frita tudo o que é tecnologia. Não é? Ela não atinge seres humanos, só que onde ela atinge tudo que é computadores, celulares, televisões, tudo que funciona com tecnologia, frita, deixa de funcionar. Não parece muito grave, mas entenda que hoje o ser humano desenvolveu uma dependência com a tecnologia muito grande. Então, sem tecnologia, a vida vai se tornar muito mais difícil. Então, quando quiserem atingir estrategicamente toda a parte tecnológica, não é? Principalmente a nível militar, porque onde estiverem, por exemplo, os aparelhos que comandam as defesas antiaéreas, por exemplo, enviam EMP lá, não é? Destrói, já não tem defesa antiaérea, entende? Então, eu sei que tudo isto parece ficção, não é? Eu sei que tudo isto parece coisa do além, do futuro, mas não é, querido. Não é do futuro, é do presente, porque já existe. Acredite naquilo que eu estou falando. Já existe, não é? E eu sei que para nós que vivemos num país pacífico, não é?
É difícil de imaginar todo este cenário de guerra, só que o mundo tem de se preparar, porque quando este Cavaleiro Vermelho for liberado, toda essa tecnologia bélica que foi desenvolvida será colocada em prática e as coisas vão ficar muito feias. E meu querido, como eu falei para você, eu não estou querendo colocar um cenário terrível de destruição, de mal. Eu não quero colocar medo em você. Eu quero colocar temor. Eu quero colocar urgência em você. Porque, como eu falei no início, o livro do Apocalipse é um livro maravilhoso que revela Cristo. Não é? O tema central do livro é Cristo. Tudo o resto são consequências. E você não tem que ser uma consequência de tudo isto, porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Então entrega a sua vida a Cristo. Deixe Deus, que o ama mais do que tudo. A palavra de Deus diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido, o Filho unigênito, ele se tornou o primogênito. Porque ele deixou de ser o unigênito, ele deixou de ser o único filho para se tornar o primeiro da criação, o primogênito da criação. Porquê? Porque agora você também é filho de Deus. Amém? E tudo isto para nós termos uma eternidade de paz, longe de todas estas confusões que tem o mundo. Amém? Porque no céu não tem confusões. Amém, querido? Então eu vou ficar por aqui hoje. Para a semana eu vou liberar a outra aula falando sobre os outros dois cavaleiros, okay? O cavalo preto e o cavalo verde. Vou explicar para você porque é que o cavalo verde ele não é amarelo. Okay? Vai ser uma aula mais curta do que esta, penso eu, porque muita coisa que eu falei hoje não vou precisar de falar. Amém? Um beijo no vosso coração, amo as vossas vidas, que o Espírito Santo esteja despertando a tua vida. Amém? Colocando no teu coração temor e gratidão. Temor por tudo aquilo que está por vir e gratidão, porque você tem uma escapatória. E essa escapatória se chama Jesus Cristo. Amém? Até mais.